A paz do Senhor Jesus, que bênção é ter você aqui conosco. E a partir de agora está entrando no ar o Manaim Entrevista, todas as terças, meio-dia, pela Rádio Manaim e também no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E você, é claro, sempre nos acompanhando e seguindo a Rádio Manaim, seguindo também aqui os nossos comentários, os conteúdos pelo Instagram. E você que está no Brasil, você que nos acompanha no exterior, hoje no Manaim Entrevista, nós vamos entrevistar, teremos a alegria de entrevistar o nosso querido pastor Gilson, que está sempre conosco aqui na Rádio Manaim, também âncora da Escola Bíblica Dominical, ali com o pastor Gideuti, pastor Josias Júnior, e faz parte do Conselho Presbiteral e também professor de seminários. E o pastor Gilson também, ele está responsável, representando o presbitério, num trabalho maravilhoso que a igreja tem feito no continente africano. Pastor Gilson, seja bem-vindo ao Manaim Entrevista e obrigado pela oportunidade. Aliás, pastor, nós estamos no Manaim, aqui do Espírito Santo, estamos na nossa sala de imprensa, nesse lugar belíssimo, e nós vamos aproveitar que nós estamos no Manaim e nós vamos fazer essa entrevista aqui com o pastor Gilson. Pastor, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Jorge, muito obrigado por essa oportunidade muito boa de fazer parte aqui hoje da programação do Manaim Entrevistas. É uma alegria muito grande para mim. Obrigado. Pastor Gilson, nossa primeira pergunta, como é que foi o início e a assistência no continente africano? Bom, na verdade, Jorge, a assistência ao continente africano, a igreja tem dado desde o ano de 2005. E eu tive a oportunidade de estar nesse primeiro contato que nós tivemos com o continente africano, que foi resultado de um site que nós tínhamos numa das nossas igrejas nos Estados Unidos e que ficamos conhecidos de grupos de igrejas africanas através desse site e que depois nós marcamos uma primeira reunião e esta primeira reunião presencial foi no Quênia, numa cidade do interior do Quênia, até uma cidade muito próxima ali da região chamado Lago Naivasha, onde tem ali milhares de pelicanos que sobem do lago, também tem muito hipopótamo e tudo, né? E nós então nos reunimos ali, e essa primeira reunião contou com 54 pastores de 12 países diferentes da África. Foi o mês de dezembro de 2005. E por isso nós tivemos então o primeiro contato pessoal com eles, e isso fez com que o trabalho nosso, a Igreja Maranata na África, portanto, tomasse um certo vulto, uma certa expansão. E coincidentemente, depois de 9 dias que eu estive ali com um grupo de pastores nossos, inclusive um pastor americano que estava conosco presente também, eu na volta passei por Moçambique. E em Moçambique, em dezembro de 2005, também nós demos início ali ao primeiro trabalho da obra do Senhor em Moçambique. E aí, só para esclarecer, né, para os ouvintes, nossos irmãos, que em Moçambique nós já tínhamos um grupo ali. Era um grupo de irmãos que eram já da obra, moçambicanos inclusive, um brasileiro. E ali nós fizemos os primeiros batismos, a ceia, demos a ceia. E fizemos uma evangelização, Jorge, interessante. Um grupo de 25 irmãos nossos, fizemos um trabalho de evangelização num local onde nós tivemos 300 convidados. Então, para um grupo de 25 pessoas. Glória a Jesus. E 300 convidados, foi um trabalho assim, maravilhoso, né? E os irmãos colaboraram, os irmãos ali da cidade de Maputo, né, que é a capital. E foi um trabalho muito bom. Tivemos até a ajuda de alguns grupos também evangélicos que estiveram conosco, né, nesse trabalho. Então, foi assim que nós demos início ao trabalho da obra lá no continente africano. Glória a Jesus. Agora, pastor Gilson, foi difícil nessa questão, no aspecto cultural? Como é que foi entrar ali naquele país? Bom, de certa maneira, Jorge, nós encontramos, sob o aspecto cultural, por um lado, algumas barreiras. As barreiras foram barreiras de caráter de religiões afros, né, que influencia muito a cultura africana, e outras barreiras também de aspecto até mesmo de muita carência material das pessoas, dos irmãos.
Mas tem o lado positivo disso, que é o fato de que onde abundou o pecado, diz a palavra, superabundou a graça. Então nós encontramos nos nossos irmãos africanos e no povo africano que se converteu desses tempos para cá, encontramos muita receptividade pelo Evangelho, a pessoa aceitar de bom grado um convite para ir a uma igreja, um folheto. Então trata-se de uma população assim, no sentido cultural, muito carente de atenção e de evangelho, principalmente de evangelho. E nós sempre levamos a África, isso é importante dizer isso para os irmãos que estão participando conosco, que nós sempre levamos para a África a mentalidade diferente do evangelho, que o evangelho tradicional leva, que é apenas o lado social e material. Não, nós levamos tudo, mas primeiramente o espiritual. Então isso aqui nos fez, vamos dizer assim, quebrar um pouco os aspectos culturais da África. Agora, é claro que ainda falando sobre o aspecto cultural, há determinados traços dos aspectos culturais deles que eles não vão mudar aquilo nunca. Quer ver, por exemplo, na hora de cantar o louvor na igreja, os louvores nas nossas igrejas lá são feitos de pé. Por que de pé? Porque os irmãos entendem que para expressar louvor tem que estar numa posição de alegria. Você não pode estar sentado, encostado, não, você tem que estar de pé, alegre. E aí tem aquele ritmo natural deles, né? Eles balançam um pouco o corpo e tudo. Mas esse balanço do corpo deles lá é cultural, não é dança. Para nós aqui é dança, para eles não. Então isso não contrasta. Tanto é verdade, eu tenho inclusive uma filmagem de um culto de ceia no Burundi, por exemplo. E nesse culto, o que me deixou maravilhado foi o fato de os irmãos estarem cantando um louvor. Sabe qual é o louvor que eles cantaram, Jorge? Qual, aquele pastor? louvor, Rocha Eterna, meu Jesus, no dialeto Swahili, né? Que é um dialeto falado na costa leste da África. E eles cantando na maior comunhão, os olhos fechados, segurando ali o pão e o cálice. Foi a coisa mais linda do mundo. Olha, se puder, vamos passar um pouquinho desse hino, desse louvor, para você conhecer um pouco da cultura e para você observar que os irmãos da África estão ali glorificando na cultura deles. Vamos ver um pouco? Glória a Jesus, que bênção, né, pastor? A gente fica maravilhado com esses aspectos culturais que não, vamos dizer assim, não foram barreiras, mas barreiras até, digamos assim, transpostas, que nós conseguimos transpor com o modelo de obra do Espírito Santo que nós apresentamos para eles. E hoje, pastor, como é que está o crescimento da Igreja Cristã Maranata no continente africano? Como é que está o crescimento, a expansão da igreja? Bom, Jorge, para ter uma ideia, nós tivemos um momento no ano de 2009 em que nós crescemos pouco, de 2005 a 2009. E em 2009, de repente, eu me vi sozinho nesse trabalho com a África, porque tivemos problemas com pessoas que estavam conosco na obra, não passaram a não estar mais, americanos especialmente. Mas aí o Senhor deu a revelação de como o trabalho iria ter continuidade. Eu fiquei maravilhado quando eu até um sonho que o Senhor deu. E a partir dali de 2009, a expansão cresceu de tal maneira, pra você ter uma ideia, hoje nós estamos representados, nós não temos assim, Igreja Cristã Maranata construída lá, ou implantada lá, como ICM. Nós temos igrejas lá, na maioria, igrejas que estão ligadas a nós pelos laços da doutrina, laços espirituais, né? Agora, temos também igrejas nossas lá, como é o caso de Moçambique. A igreja de Moçambique, nós temos em Moçambique, em 5 cidades, nós temos 7 igrejas, só em Moçambique. E são igrejas nossas, irmãos nossos, embora moçambicanos. Aliás, temos até um pastor, foi o primeiro pastor africano ordenado pela Igreja Maranata, está lá em Moçambique. Além de Angola, onde nós temos igreja também, que é nossa, Igreja Cristã Maranata, já há 30 e tantos anos, né? E outros países de língua portuguesa. Mas os de língua inglesa e língua francesa,
são grupos evangélicos que se ligaram a nós, né? Não no sentido assim, de uma afiliação administrativa, mas espiritual, continuam colaborando conosco em vários países. E esse número hoje, Jorge, chega a 28 países. 28. Para você ter uma ideia, este fim de semana, na Escola Bíblica Dominical, nós tivemos a participação de 16 países da África. 16 países participaram enviando as contribuições da Escola Bíblica para a Escola Dominical. Como é que tem sido essa organização com essas igrejas, né? Já que são várias igrejas que estão se achegando, que estão ali vivendo essa experiência, a doutrina? Bom, nós, por exemplo, temos assim reuniões frequentes com eles, né? Tanto igrejas africanas de língua francesa, quanto de língua inglesa, quanto de língua portuguesa. Por exemplo, nós temos todos os domingos ao meio-dia uma reunião com os irmãos de língua portuguesa da África. E algumas vezes nós temos ali acessos ali que chegam a mais de 150 pessoas, mais de 150, vamos dizer assim, acessos, né, conexões naquela reunião. E envolve ali os países como o São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, vários países são de língua portuguesa. E irmãos nossos de língua portuguesa que vivem pela África. Agora, temos também constantes reuniões com os de língua inglesa e língua francesa, onde através do Zoom, algumas vezes nem é pelo Zoom, porque às vezes o problema de internet em certos lugares da África é um caos. Eu sei disso, já fui lá várias vezes e é um verdadeiro caos. Então nós fazemos reunião por WhatsApp. Então, nós colocamos 6 pastores, ou 8 pastores dentro do WhatsApp, conseguimos reunir, passamos as experiências para eles, né, e damos esse tipo de assistência. Outras vezes fazemos seminários, já fizemos vários seminários presenciais até 2019. Naturalmente, de 2020 para cá, com a pandemia, nós passamos a fazer esses seminários de forma virtual. Mas demos muita assistência. Jorge, houve anos aí, passados aí, que só na África, em um ano, eu estive 4 vezes. Agora, quando eu falo eu estive, é que foram comigo pastores que me ajudaram. Nós temos o pastor Edilson também, pastor Edilson vai sempre comigo, o pastor Maurilo, já levei o pastor Luiz Pita, pastor Wallace Rossetti. Então, vários pastores, normalmente, eles iam comigo. Eu estou dizendo iam porque foi até 2019, né? A partir de 2020, nós paralisamos as viagens e continuamos a dar assistência de forma virtual, através de aplicativo. Logicamente, devido à pandemia, teve que dar essa parada, né? Sim. Mas continua dando o pastor Gilson continua dando assistência, porém, online. Aliás, eu já assisti, já presenciei ali esse trabalho tão maravilhoso que o pastor Gilson faz ali na Rádio Manaim, com a nossa central de comunicação, e fazendo um trabalho juntamente com os pastores no continente africano, orando com eles, dando aulas de seminários, e eles estão ali querendo cada vez mais, estão absorvendo bem a doutrina, não é isso, pastor? Muito bem, tanto muito bem que você vai perceber o seguinte, nós tivemos experiências com algumas reações de grupos evangélicos africanos que nós tivemos contato com eles e realizamos seminários nas igrejas deles e que, em princípio, eles tiveram reações que nos surpreenderam, mas que depois eles nos entenderam perfeitamente. Exemplo, tivemos um caso no Quênia, de um grupo de igrejas no interior do Quênia, que eles acharam o seguinte, que em se tratando de uma igreja evangélica do Ocidente, eles inicialmente não queriam nem nos ouvir, porque achavam que nós podíamos levar para eles alguma má influência de evangelho daqui, especialmente do Brasil. Porque eles têm informações sobre certas situações do evangelho no Brasil que não são boas. Mas aí, quando eles ouviram a primeira aula, que foi Bíblia, Palavra de Deus, mudaram de ideia. Dali para frente, eles não quiseram outra coisa a não ser nos ouvir e disseram, não, vocês são diferentes, embora vocês são lá do Ocidente, mas vocês são diferentes. Então, eles ficaram maravilhados com isso. Estão vivendo uma experiência. Estão vivendo uma experiência. Glória a Deus. Glorioso, né? Que bênção. Olha, pastor Gilson, olha, por mim, a gente ficaria aqui o dia inteiro conversando. O Manaim Entrevista está chegando ao seu final. O pastor Gilson, ele está à frente ali dos trabalhos no continente africano, falou um pouco daquilo que Deus tem operado na vida dos nossos irmãos na África. E o mais importante, como você agora está sabendo, você está bem informado sobre o continente africano,
a importância dos irmãos da igreja estar orando pela obra, não só no Brasil, mas também no exterior, não é, pastor Gilson? Amém. Trata-se de um continente ou de um lugar no exterior que carece muito das nossas intercessões. Agora, por exemplo, nós estamos tendo vários problemas assim de ordem geográfica lá na região do Malawi, por exemplo. O Malawi é um dos países mais recentes, né, que nós passamos a manter agora a comunhão com eles, né? E, inclusive, uma informação, Jorge, que eu não dei ainda, nós temos templos construídos na África, em vários lugares. Nós temos em Guiné-Bissau, nós temos em Guiné-Bissau não, nós temos no Malawi, nós temos em Moçambique, nós temos no Burundi, templos construídos, inclusive o do Burundi é uma característica específica nossa aqui, também de Moçambique, né? Então, nós temos uma representação, por exemplo, da Igreja Maranata na África, que é notável, e que eles espalham para os outros quem somos nós, e temos muitos nos procurando. O mais recente contato nosso foi com a República Centro-Africana, de língua francesa, que fica ali perto do Mali, né, do Sudão do Sul e do Congo. Então, é um grupo grande ali de irmãos, participaram da ceia, a ceia mundial, eles participaram lá do jeito que nós participamos aqui. Glória a Deus, pastor Gilson. Bom, recebemos hoje no Manaim Entrevista pastor Gilson Souza, falando sobre o continente africano, a grande obra que o senhor tem realizado. Queremos agradecer a sua oração, a sua audiência, você que nos acompanha no Brasil, no exterior. Lembrando que o Manaim Entrevista, todas as terças, meio-dia, pela Rádio Manaim e também no YouTube. Que Deus abençoe sua vida. Pastor Gilson, mais uma vez, muito obrigado. A paz do Senhor, pastor. Amém. Obrigado, Jorge. A paz do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus.